Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma live de astrologia aqui do nosso canal. Hoje com mais uma edição do programa Meio do Céu, o programa onde eu analiso o mapa astral de personalidades da história. Homens e mulheres que deixaram o seu legado, deixaram a sua marca e que no céu do seu nascimento podemos aprender algo através do conhecimento astrológico. Podemos aprender algo a partir das mensagens que a natureza deixou na configuração de seus nascimentos. E o nosso intuito nesse programa, Meio do Céu, é mostrar a inteligência dessa linguagem, a lógica dessa linguagem da natureza, que pode ser verificada, em especial, em mapas de grandes personalidades, ou de pessoas com uma atuação marcante na história, justamente porque as suas biografias já são conhecidas do início ao fim. Literalmente até o fim. Então, por aqui já passaram homens e mulheres de grandes pegadas. E na série, se vocês acompanharem no nosso banco de lives, fizemos várias lives acerca dos mapas de pessoas com natureza, de artista, de cientista, etc. De pedagogo, de empreendedor, de líder, né? E, bom, nós vamos hoje analisar um personagem não tão famoso, conhecido, mas sim muito importante da ciência, chamado Claude Bernard. Como o nome já sugere, é francês de nascimento, do século XIX. Vai ser um médico e fisiologista muito importante. Quem é da área da saúde provavelmente estudou algumas coisas sobre ele, devido a ele ser um grande nome da fisiologia e do conceito de homeostase, que deve muito ao seu trabalho. O fato de eu trazer o mapa dele, obviamente por ser um mapa muito interessante, mas por ter alguns pontos não típicos que servem para ilustrar alguns detalhes do conhecimento astrológico, que seria interessante passar para vocês, mas também porque ele acaba sendo conhecido na sombra do trabalho de outro grande cientista, que já foi alvo dos nossos estudos aqui no programa Meio do Céu, que é o Louis Pasteur, né? Ou também conhecido como Louis Pasteur. E o Louis Pasteur, eu não posso deixar de falar desse paralelo, porque o Louis Pasteur, ele é um grande descobridor do mundo dos micróbios. Porém, no século XIX, falar de micróbios era um negócio de outro mundo. Como assim tem bichinhos invisíveis que causam as doenças? Entendam que o trabalho do Pasteur não estava nem certo nem errado, mas ele traz à luz a consciência acerca de uma realidade, dos micro-organismos e da participação desses micro-organismos em processos de saúde e de doença. Mas no primeiro momento é totalmente compreensível que se despertasse um entendimento geral, que foi o que aconteceu, de que os bichinhos invisíveis que o Pasteur descobre são a causa das doenças. É compreensível, é um raciocínio bastante coerente. A questão é que aí que entra o Claude Bernard. A contribuição do Claude Bernard vai ser complementar à do trabalho do Pasteur, mas com uma importância fundamental, que é corrigir esse pequeno equívoco, na verdade não tão pequeno, que os micróbios não são a causa das doenças. Esse é um raciocínio, uma conclusão precipitada. Que os micróbios participam do processo de saúde e de doença, porém, a causa é o desequilíbrio de um equilíbrio natural do organismo humano e dos animais e das plantas. E esse equilíbrio natural é o alvo dos estudos do Claude Bernard. Como fisiologista, ele vai ser não é descobridor, né? Vamos
vamos legar a ele o entendimento acerca da homeostase. Homeostase é o equilíbrio fisiológico, é o estado de harmonia entre as partes de um mesmo organismo, que permite o seu funcionamento pleno, adequado, e isso é saúde. E onde isso está no mapa do Claude Bernard? Vamos ver. Em primeiro lugar, então, entendendo o legado da pessoa e dessa vida, dessa biografia, nós vamos entender que ele, com todo o cuidado, né, contradisse alguém imbatível, que era o Pasteur. Né? E isso é muito delicado porque, puxa, o Pasteur causou um impacto incrível e alguns inimigos, alguns contrapontos, mas na verdade com o tempo ficou algo meio tão genial, né, a sua descoberta, que era difícil alguém contradizer de alguma maneira. E o Claude Bernard, com todo cuidado, ele se dedica a corrigir um detalhe do trabalho do Pasteur, que é: os micróbios não são a causa, eles são parte do processo, mas existe um equilíbrio natural na saúde, em termos fisiológicos. E quando esse equilíbrio é rompido por várias questões, nós vamos ter a doença. Então, a doença, ela advém de um desequilíbrio, do rompimento de um equilíbrio natural. E aí, os micróbios que já estão por aí, participando da saúde, passam a participar da doença. Então, essa noção, ela muda bastante coisa e ela complementa a descoberta do Pasteur. Antes de morrer, o Pasteur reconhece com muita dignidade que o Claude Bernard estava certo. Né? Então, isso também acaba conectando o trabalho dos dois e é sobre isso que eu quero falar hoje. Não vou fazer o estudo paralelo entre os dois, que seria muito interessante, mas que vai mudar um pouco o foco. Vamos tomar o mapa do Claude Bernard como referência de alguns pontos não típicos, né, de mapas, que tornam ele uma personalidade marcante e relevante. Em primeiro lugar, estamos falando de um mapa com Sol em Câncer. E o Sol em Câncer tem ascendente em Câncer também. Claude Bernard nasce no sul da França, na região do Ródano, nos Alpes, em 1813, 12 de julho de 1813. Vou poupá-los de detalhes da sua biografia, mas ele se dedica primeiro a estudar farmácia e depois a estudar medicina. Ele também tem uma inclinação curiosa para as artes, né? Mas a sua mentalidade científica vai se verificar não tanto pela sua carga canceriana do mapa, mas pela sua sensibilidade de ir a fundo nos seus estudos. Onde que nós podemos ver isso? Bom, em primeiro lugar, canceriano, Sol em Câncer, não é só o cara que gosta de ficar em casa ou se dedicar à família e ponto. Não. Cancerianos podem ser também homens da ciência? Sim, podem. De que maneira? Bom, aí veremos o como ele vai se dedicar a qualquer área através dos demais aspectos. Em primeiro lugar, o Sol, no mesmo signo do ascendente, está posicionado na casa 1. E a casa 1, o Sol na casa 1, a poucos graus da linha do ascendente, é típico de homens de grande atuação, de grande influência, de grande capacidade de ação. Uma ação, digamos assim, revolucionária. Uma ação intensa e transformadora. Uma ação relevante para o seu meio. Então aí começamos já com alguém de grande capacidade de impactar o seu meio. Então aí temos o Sol em Câncer na casa 1. Beleza. Mas até aqui ainda poderia ser uma pessoa firme, forte, definida, decidida, com uma inclinação ainda muito familiar ou caseira. Só que esse Sol em Câncer, ele está participando de um grande trígono. Opa! Já lembram dos grandes trígonos que a gente viu aqui? Puxa, eles são comuns em pessoas ilustres, em pessoas de grande amizade com o karma, né? Aliados do karma. Só que esse grande trígono é especialmente poderoso. Ele envolve, né, nos seus 3 ângulos, o Sol, Plutão e Urano.
Então, este canceriano sossegadinho aqui, ele vai, mas com grande capacidade de ação, ele tem um baita grande trígono, ou seja, um triplo trígono, que envolve o Sol, que é o seu ego, que está muito bem posicionado na casa 1, a casa da expressão do ego através da ação. Depois, Plutão, que é o planeta do poder, que ele pode até se definir como algumas outras coisas quando está numa casa ou num signo de outras coisas, mas nesse caso o Plutão está na casa 10, e aí Plutão na 10 vocês já viram aqui que é uma das posições mais fortes, uma das posições mais impactantes nos grandes líderes, né? Napoleão tinha Plutão na 10. Só que esse Plutão na 10 não vai fazer do Claude Bernard um novo Napoleão, porque o Claude Bernard tem um Plutão em Peixes retrógrado. Então, a ação dele vai ser sim, o trabalho dele, né, casa 10, vai ser de forte impacto, de grandes transformações, mas de uma maneira mais discreta e reservada. O trabalho dele vai ser publicado, vai ser exposto, vai ser criticado, julgado e tal. Só que o trabalho dele faz parte de um resgate kármico dessa alma. O trabalho dele faz parte de um ajuste de contas dele com o seu karma pessoal, porque o Plutão está retrógrado. Tá? Primeira coisa. Então esse é um trabalho que ele vai se dedicar a se regenerar através do seu trabalho. Vai ser um trabalho das ciências. Bom, Plutão na 10 já tem alguma afinidade com isso. Ainda não chegamos na principal inclinação científica dele. O Plutão está em Peixes. Esse resgate tem algo de generoso, de espiritual. Esse resgate tem algo, esse trabalho dele tem algo de altruísta. Então, através de um profundo espírito de serviço, ele vai se realizar. Ele vai encontrar o sentido da sua vida. E esse Plutão em Peixes na casa 10 está então fechando um grande trígono com o Sol e, para fechar, com o planeta Urano. O das grandes transformações. Urano em Escorpião. Puxa vida. Não precisava mais nada para este homem ser alguém de profunda relevância no seu tempo. Não tinha como esse cara não ficar famoso. Até porque o Urano, que a gente está falando, está em Escorpião, na casa 5. Então, esse cara ia causar. Esse Claude Bernard não tinha como não causar. Urano na 5, né? Uma das leituras que se faz de Urano na 5 é alguma questão ligada à gestação, à paternidade, ou, no caso, esse Urano só tem trígonos e está conjunto, está participando de trígonos e em Escorpião, então não vai ter muito a ver com paternidade, mas, mesmo para um canceriano, mas vai ter a ver com brilho pessoal, imagem pessoal, exposição, imagem pública. Então, esse cara vai causar. Urano na 5, em grande trígono com Plutão na 10 e Sol na 1. Só esse, começamos com um dos aspectos mais fortes do Claude Bernard. Então, esse canceriano não vai ficar em casa. Esse canceriano vai ficar no laboratório, vai fazer do laboratório, da faculdade, da sala de aula, a sua casa. Bom, onde estão as inclinações científicas? Bom, casas de terra, diriam vocês que já assistiram as minhas lives anteriores, inclusive a da vocação das ciências. Plutão na 10, casa de terra. Tem planetas na 6, importante, trabalho, né? Ciência, mente objetiva, mas casa 2, aí chegamos. Na casa 2 temos nada mais, nada menos que Vênus, Mercúrio, Júpiter e Nó do Norte. Suficiente, uma aglomeração, muito antes da pandemia, uma aglomeração na casa 2, tudo em Leão. E aí esse canceriano não vai ficar em casa mesmo, não vai se dedicar só à família mesmo, vai se jogar, se mergulhar nos seus estudos, pesquisas, no seu laboratório, no mundo da ciência, da matéria, do mundo concreto.
Casa 2, materialidade, concretude. Casa 2, o sentido das coisas do ponto de vista racional, compreensível, etc. Esse vai ser o mundo que vai mais atrair o Claude Bernard. O mundo da ciência, da matéria, da lógica, do encadeamento. Ele vai estudar farmácia, depois vai estudar medicina e vai dedicar sua vida à fisiologia e à pesquisa. Então, isso se encontra o nó do norte na 2. Esse é dos pesquisadores, dos cientistas, daqueles que vão se dedicar à investigação científica. Mas o Mercúrio está junto. A mente, Mercúrio em Leão, né? Uma mente rápida, investigativa, obstinada por descobrir. Junto com o Júpiter. Temos uma aglomeração total aqui, com 1 grau de diferença. Mercúrio, Júpiter e Nodo. O Nodo com Mercúrio já é muito... já diz muito, né? O destino dele, a vocação dele é investigador. É o estudo, é a descoberta. Júpiter com intensidade. E tudo isso na 2, em Leão. Ou seja, com intensidade, com espírito de serviço, com uma obstinação de revelar as coisas. Porque lembra que o grande trígono tem Urano e Plutão, os 2 grandes garimpeiros do mapa astral. Ou seja, os 2 planetas que falam da natureza de colocar para fora, revelar, mostrar ao mundo aquilo que ainda não é conhecido. Ele tem isso, os 2 se relacionando com o Sol no grande trígono e ainda uma aglomeração na casa 2. E ainda tem gente que acha que casa 2 é só grana e finanças e sei lá, e se vai ficar rico ou não, né? Por favor, né? Vamos mais profundidade, por favor. A casa 2 nos fala da nossa relação com a matéria, com o concreto, com a capacidade de tornar objetivos os nossos sonhos e pensamentos e planos ou não. O cara tem nó do norte na 2. Ele precisa, para ser feliz, mergulhar na objetividade. Esse é o ponto principal de cientista deste homem. Um espírito organizado, minucioso, cuidadoso, canceriano, Sol em Câncer, em que a emotividade é canalizada não de maneira romântica ou fantasiosa ou ilusória, mas de maneira muito objetiva em produção. A Lua, que é o regente, o duplo regente do cara, Sol em Câncer, ascendente em Câncer, ambos regidos pela mesma Lua. Onde está a Lua? Em Capricórnio. Então, essa Lua em Capricórnio vai fazer o duplo regente ter um grande aporte capricorniano, ou seja, científico e objetivo também. Um segundinho. Então, o duplo regente em Capricórnio torna ele mais capricorniano do que todos os cancerianos do mundo. Tá? E esse duplo regente da Lua em Capricórnio também dá um astral, uma emotividade mais estável do que a maioria dos cancerianos. Então, esse canceriano tem tudo para ser cientista e descobridor. Então, já falamos os principais porquês. Lua em Capricórnio, que é o duplo regente. 4, não vou dizer planetas, né? Mas 4 pontos fortes na casa 2 da objetividade. E tudo em Leão, né? Então, esse cara tinha que causar, com Urano na 5, num grande trígono, e 4 planetas em Leão, tá bom, 3 planetas mais o Nodo, esse cara tinha que causar. Então, esse cara não ia ficar escondidinho no seu laboratório. Só que até agora estamos falando dos elementos mais terrenos, né? Mais de terra, de ciência, de objetividade, de praticidade. Mas tem mais um. Essa Lua em Capricórnio que eu falei está na casa 6. Vocês lembram das outras lives? A Lua na 6, em termos pequenos, a boca pequena se diz que é a Lua dos hipocondríacos, né? Porque é da pessoa muito ligada com as minúcias da sua própria saúde, alimentação, hábitos, rotinas. Tudo bem, não deixa de ser.
Mas a Lua na 6 é um grande apreço pelas minúcias, em especial da saúde. Então, se por acaso o cara tem esse aspecto e ele é de qualquer área de trabalho, de estudo, bom, ele pode até ser um chato com a alimentação ou saúde dos outros, né? ou da sua. Agora, se ele é um cientista com esse mapa, ele vai ser um investigador minucioso e vai dedicar sua vida a desvendar os mistérios, as minúcias da saúde de todos. Então, essa Lua na 6 em Capricórnio está muito, muito propícia para o que ele foi em vida. Então, isso acaba se saltando, né, como um dos pontos mais importantes. Mas tem mais. O mapa do Claude Bernard também apresenta na casa 6, que é a casa da saúde, que é a área da ciência a qual ele se dedicou, o Netuno. E o Netuno, ele está fazendo vários trígonos com toda a aglomeração da casa 2 que a gente mencionou, que é essa aglomeração, a principal aglomeração do mapa dele. Então esse Netuno está muito forte. E outra, esse Netuno praticamente só tem aspectos favoráveis, né? Trígonos e sextis, tem outro sextil também. Então esse Netuno está muito forte também e ele está reforçando que na área da saúde, que é a casa 6, o Claude Bernard possa contar também com uma forte intuição nas suas pesquisas, investigações e tal. Então esse cara é um investigador que vai enxergar coisas. Ele vai ter essa visão de aquilo que ainda não veio, aquilo que ainda não está visível e palpável, mas já está no ar, né? Além dos micróbios. E, para terminar, um aspecto que eu acho muito relevante, a leitura da Roda da Fortuna. Na casa 7 do Claude Bernard, nós temos a Roda da Fortuna e o Saturno. O Saturno, ele está domiciliado, está em Capricórnio, né, próximo da Lua, mas ele está retrógrado. Os planetas retrógrados têm algo de resgate kármico sempre. Os planetas retrógrados mostram algo que a gente veio pagar enquanto dívida. Os planetas retrógrados mostram algo que a gente precisa resolver agora porque não foi resolvido na última. E esse Saturno está em oposição ao Sol. Então, esse Saturno, ele é o principal desafiador do Claude Bernard. Tem outras oposições, tá? Mas essa oposição Sol-Saturno é muito forte. E na astrologia tradicional ela é bem comentada, né? Ela é braba, essa oposição Saturno-Sol. O Sol é o centro e Saturno é a periferia do sistema solar na astrologia clássica. Então, o Saturno é o nosso acesso à sabedoria, ao universo, é o acesso ao que está para além da esfera humana. E esse Saturno está retrógrado. Nessa encarnação, nessa vida, o Claude Bernard precisava fazer um ajuste de contas, um resgate, através do quê? Do confronto do seu eu. Ele vai ter a sua pesquisa e o seu trabalho fortemente contestados, confrontados, combatidos, e ele vai ter que encarar isso. Só que isso ele vai fazer em prol do quê? Em prol do serviço ao próximo, em prol do bem da humanidade. Esse Saturno retrógrado está na casa 7, é a casa do serviço ao próximo, é a casa do olhar para os outros, do dedicar-se aos demais. E isso ele vai fazer o quê? Através do seu trabalho, porque esse Saturno faz um aspecto muito positivo com o Plutão na 10, trabalho, carreira. Ele está em Capricórnio, está domiciliado, é o signo do trabalho, é o domicílio desse Saturno, e está pertinho, a poucos graus, da Roda da Fortuna. A Roda da Fortuna. Então, o Claude Bernard, enfrentando as dificuldades para ensinar aos demais coisas sobre a saúde, coisas importantes, ou seja, dedicando-se generosamente ao bem comum, ele ia estar resgatando muita coisa do seu karma pessoal nessa vida. Isso é o que o mapa dele mostra.
Poderíamos ir muito além, mas esses são os pontos principais. Ainda tem algumas questões interessantes dele ligadas à filosofia, né? Ele é chamado do filósofo da ciência, né? Ele tem o Quiron na casa 9, a casa da filosofia, mas ele tem Mercúrio participando de uma aglomeração ali junto com o Nodo e tal. Então ele tem elementos de estudo, elementos desafiadores em termos de entender muitas coisas para poder transmitir aos demais, pensando no bem comum, pensando no amor ao próximo, pensando no serviço à humanidade. Então, esses elementos filosóficos aí a gente não vai poder aprofundar porque vai longe, mas ele é conhecido na história como um filósofo da ciência, né? E o cientista que nos trouxe a noção de saúde baseada no equilíbrio. É o conceito de homeostasia que se usa desde então como algo fundamental na medicina. E, bom, a gente trouxe ele aqui para o nosso programa depois da análise do mapa do Louis Pasteur. Então a sua vida está enlaçada com a do Louis Pasteur também, mas eu achei muito, muito interessante a gente poder fazer esse contraponto, até porque, né, não falei no início, mas o trabalho do Louis Pasteur é um capricorniano objetivo, né, super pragmático e que deixou o seu impacto muito, muito claro, né? Beleza. E o Claude Bernard é um canceriano. Ele é o oposto complementar ao Pasteur. E ele fez isso com a sua vida. Ele complementou o trabalho do Pasteur. Nem mais, nem menos. É o complemento justo e natural. Esse foi o nosso mapa de hoje do programa Meio do Céu. Agradeço aos que estiveram conosco e convido vocês a continuarem acompanhando a nossa programação. É isso aí, Paty, os dois opostos, né? Complementares, e que juntos trouxeram um benefício tão importante juntos, né? Embora tenham discordado, mas no final acabaram oferecendo algo de nobre para todos. E destaco que esses grandes homens todos demonstram um profundo amor ao próximo, ou um profundo senso de serviço e entrega, que hoje faz muita falta. Talvez os grandes homens do futuro, né, também demonstrem esse mesmo espírito de serviço que hoje faz tanta falta. Bom, isso é o que eu tinha para hoje. Fica um grande abraço em todos os que acompanham aqui o nosso trabalho. Foi um privilégio ter estado com vocês e nos vemos na próxima. Tchau!